Olá, eu sou a Simone Grande e hoje a nossa aula vai ser sobre a classificação dos contos populares. Muitos estudos são feitos para entender e classificar os contos populares e a palavra poética que circula no meio das culturas de vários lugares do mundo. Nesta aula, nós vamos conhecer uma relevante coleção de enredos e procedimentos com as palavras para que a gente possa valorizar mais a cultura popular existente no nosso país e em tantos outros lugares do mundo. Só para a gente entender um pouquinho, os contos populares, eles surgem das tradições orais. Essas histórias, elas foram sendo passadas de geração em geração e chegaram até nós. Então, esses são considerados os contos populares. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre os contos tradicionais e a ancestralidade, você pode acompanhar numa outra aula que eu dei aqui no canal Contos Maravilhosos também. Em algum momento, as pessoas que estudam os contos populares resolveram registrar essas histórias e assim elas foram para os livros e permaneceram para que a gente pudesse conhecê-las. E esse acervo é muito vasto, existem muitos tipos de narrativas e eu vou falar de algumas delas para vocês. Cada pesquisador classifica essas histórias de uma maneira. E eu trouxe aqui uma classificação de histórias da maneira que eu mais conto e classifico para mim como narradora. Também a partir desse livro aqui, Contos Tradicionais do Brasil, do Luiz da Câmara Cascudo, que é um grande pesquisador brasileiro, que escreveu diversos livros, inclusive um dos mais famosos, que é o Dicionário do Folclore Brasileiro, que você pode encontrar em diversas bibliotecas públicas no nosso país. O Luiz da Câmara Cascudo faz uma classificação e outros estudiosos também fazem essa classificação. E a partir dessa classificação do Câmara Cascudo, eu vou falar de alguns tipos de enredos e de histórias que eu conto e que tenho no meu repertório também. Ruth Guimarães, que tem este livro aqui, Lendas e Fábulas do Brasil, ela é uma pesquisadora que recolheu essas histórias, assim, da oralidade mesmo, e ela não faz uma classificação. Ela coloca todos os contos, um seguido do outro, sem essa classificação. Mas eu acho importante a gente conhecer essas formas de narrativa, até para poder brincar com elas no momento da narração. Eu vou ler para vocês um trechinho de um artigo do Ricardo Azevedo, que ele é um grande pesquisador da cultura popular, autor, ilustrador, escreveu diversos livros e artigos dessa pesquisa que ele tem. Então eu vou ler um trecho do artigo que se chama Formação de Leitores e Cultura Popular. Ele fala assim: faz parte do modelo popular um precioso conjunto de formas literárias, contos de encantamento, quadras, ditados, lendas, casos, adivinhas, anedotas, frases feitas, parlendas, trava-línguas, entre outras. Essa produção cultural tem sido recolhida por antropólogos, sociólogos, psicólogos e folcloristas e constitui um acervo bastante extenso e relativamente acessível. Ela representa uma relevante coleção de enredos, procedimentos com as palavras e concepções que precisa ser melhor compreendida e valorizada. Então eu vou começar falando para vocês sobre os mitos. Os mitos são narrativas sagradas que tentam explicar algum fenômeno da natureza ou a existência de alguma coisa.
Por exemplo, como surgiu o mundo, como surgiram os animais, as plantas, a relação com as questões da natureza. E as diversas culturas criaram seus mitos, suas histórias, para se relacionar com o mundo em que vivem. E para ilustrar um pouquinho, para você entender melhor o que é um mito, eu trouxe aqui 2 livros. Eu trouxe esse daqui, que se chama O Saci. Mitologia Brasileira, o Guardião da Floresta. Talvez você não saiba, mas o Saci, ele é um mito brasileiro. Esse ser encantado que vive na mata e protege a mata. Esse mito surgiu justamente para nos alertar sobre os cuidados com a natureza. E ele é um mito afro-indígena, tem relação com a cultura indígena e com a cultura africana. Também trouxe um outro livro que fala Como Surgiu Mitos Indígenas Brasileiros. Então, nesse livro, Daniel Munduruku, que é um indígena do povo Munduruku, ele nos fala de várias coisas que surgiram no mundo, né, os mitos que foram criados para explicar a existência dessas coisas. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as fábulas. Nas fábulas, nós sempre temos um personagem que é um animal que tem comportamentos humanos. E uma fábula, ela sempre tem uma lição de moral no final. Essas lições que as fábulas nos trazem, muitas vezes criticam o modo que a sociedade vive, o modo que as pessoas vivem. Então, muitas vezes, essas lições de moral são críticas sociais também. Eu trouxe aqui um livro que se chama Fábulas, do Lev Tolstói. Tolstói foi um escritor russo, e ele reescreveu diversas fábulas à sua maneira aqui nesse livro. São histórias curtas, então, por exemplo, aqui ele tem O Leão e a Raposa, O Rato Debaixo do Celeiro, O Leão, o Burro e a Raposa. E nós conhecemos, por exemplo, uma fábula que é muito conhecida, é A Cigarra e a Formiga. Uma fábula conhecida assim, as crianças conhecem, todo mundo já ouviu essa história alguma vez na vida. Como eu disse para vocês, os mitos estão presentes em muitas culturas e é a partir dos mitos que se cria as lendas, porque a lenda ela é uma tentativa de explicar alguma coisa sobrenatural, mas na vida cotidiana, então ela se relaciona com a nossa vida. E eu trouxe aqui esse livro de lendas amazônicas. Esse livro aqui é muito legal, Lendas Amazônicas e outras histórias que você deveria conhecer. Ele é escrito pela Susana Ventura e pela Marie-Ange Bordas. E ele é um livro que vai falar da cultura amazônica, não só dos mitos, mas da cultura, as crianças na relação com essa cultura, o vocabulário. E só para você lembrar de algum mito, por exemplo, uma lenda, né, que foi criada a partir de um mito, a lenda da Mãe d'Água, a lenda do Boto e tantas outras lendas que nós podemos encontrar, né, no território brasileiro dessas lendas. Essas são as lendas amazônicas, mas podemos encontrar lendas urbanas, como a Loira do Banheiro, por exemplo, que é uma lenda urbana, entre tantas outros personagens, né, que surgem para explicar questões sobrenaturais ou questões da natureza, nessa relação com o nosso cotidiano. Agora eu vou falar para vocês sobre o conto acumulativo, ou conto de acumular. É uma história que, para ela continuar, ela precisa ter repetições. Alguma coisa sempre se repete. Esse dado, ele acrescenta alguma informação na história para ela prosseguir. Então, o conto acumulativo, ele estabelece um jogo com as palavras, repetições, maneiras de dizer, ritmos. E isso também contamina a nossa maneira de narrar. Muitas vezes são contos divertidos, gostosos de contar e de repetir, e que as crianças pequenas adoram ouvir. No outro vídeo eu vou falar sobre a importância do conto acumulativo para as crianças pequenas. Aqui no canal Contos Maravilhosos, você pode ver 2 histórias que são contos acumulativos. O Macaco e o Rabo e a História da Coca. Assista, você vai se divertir. E aqui nesse livro que eu indiquei para vocês, o Câmara Cascudo nos indica
2 histórias, caso você queira conhecer outras, além das que estão aqui no canal. Ele indica assim, contos acumulativos, o menino e a avó gulosa e o macaco perdeu a banana. Agora eu vou falar sobre contos de animais. As fábulas, né, são contos de animais, mas existem outras histórias que têm outras características, não o conto curto e com aquela moral no final. Então, os animais, para sobreviverem no meio da mata, na relação com tantos outros bichos, eles têm muitos ardis, né? Tem animais que têm formas de se esconder, produzem sons para chamarem outros bichos. Então, é a partir dessa relação com as características de cada animal e também com essa questão da sobrevivência que esses contos surgiram. E a esperteza, a astúcia são as armas fundamentais quando os animais pequenos querem driblar ou fugir, né, de um animal poderoso, de um animal grande. Então nós encontramos também muitas histórias onde só a esperteza pode vencer a força. Aqui no canal Contos Maravilhosos você pode ver O Veado e a Onça, que é um conto popular, também encontrado aqui no livro do Câmara Cascudo. Mas eu trouxe para vocês, agora, um outro livro para inspirar, caso vocês queiram contar uma história de animais, que é esse aqui do Ricardo Azevedo, Contos de Bichos da Mata. O Ricardo Azevedo também é ilustrador, então todas as ilustrações do livro são dele, né? E aqui ele tem vários contos de animais. Eu vou só falar de alguns para vocês. A Festa no Céu, né, que ele chama de Forró no Céu, o Casamento da Onça com o Filho da Cotia, o Gato e o Burro, o Lobo-Guará e o Urubu. Então são animais da fauna brasileira e diversas histórias, assim, são muitas histórias. Acho que vale a pena ler essas histórias desse livro. E eu vou deixar aqui como dica, caso vocês queiram estudar um pouquinho mais sobre as histórias de animais, esse livro, Contos de Bichos da Mata, do Ricardo Azevedo. Ele também é um ilustrador. E aqui ele tem diversas histórias, você vai encontrar uma mais divertida, mais legal que a outra. Por exemplo, aqui tem Festa no Céu, que também você pode ver aqui no canal Contos Maravilhosos. Ele tem outras como o Lobo-Guará e o Urubu, o Pinto Fuleiro, o Rabo do Zé Macaco, que também tem aqui no canal. Então, são muitas histórias para você se divertir, se inspirar para contar por aí. Agora eu vou falar para vocês sobre um outro tipo de conto, que são os contos de demônio logrado. Aquelas histórias onde alguém faz um pacto com o diabo para ter algum benefício, uma riqueza, um desejo, um pedido, uma mudança na sua vida. E depois você tem que dar alguma coisa em troca. Normalmente o diabo pede a sua alma. E só com muita inteligência e astúcia é que é possível vencer o diabo. E também algumas histórias em que você evoca o diabo, chama ele para resolver alguma coisa, ou só falar o nome dele que ele aparece, né? Então, essas histórias também fazem parte desse ciclo do demônio logrado. E aqui no canal, você pode ver uma dessas histórias que se chama Surpresa no Jantar. Você vai gostar bastante. Eu também indico algumas outras aqui do Câmara Cascudo, que na classificação ele também divide, tem uma seção de contos do demônio logrado. Então, ele tem A Afilhada do Diabo, Perguntas a Dom Lobo e A Audiência do Capeta. Então, são histórias muito gostosas, divertidas e que dão aquela pontinha de medo para a gente ouvir e contar. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os contos etiológicos ou contos de explicação. São aquelas histórias que aparecem para explicar alguma coisa que surgiu no mundo, né? Antes o mundo não tinha aquela coisa e, de repente, você vê aquilo e tem uma história que conta como aquela coisa surgiu, por que ela surgiu. Então são histórias que têm, às vezes, narrativas curtas, que explicam de maneira muito divertida e inventiva como alguma coisa surgiu no mundo. Eu trouxe como referência esse livro aqui, ó, que se chama Irupé, A Lenda da Vitória Régia. Na verdade, o nome dessa planta para os povos indígenas, né, os povos indígenas Guarani, é Irupé.
Mas, quando os colonizadores ingleses vieram ao Brasil e se depararam com essa planta, deram o nome para ela de Vitória Régia. Mas eu costumo dizer que o nome dessa planta é irupé. Algumas pessoas ficam assim, mas irupé, o que é isso? A gente precisa, né, contar para as pessoas que o nome dessa planta é irupé justamente para a gente aprender esse nome. Então, esse livro conta a história de como essa planta surgiu. Essa planta aquática, que é uma das maiores plantas aquáticas do mundo, né? Sua folha é redonda e ela tem uma flor linda que se abre só à noite. Então, essa história nos fala dessa explicação, como essa planta surgiu. E aqui no canal você pode ver essa história, a lenda da Vitória Régia, ou Irupé, a lenda do Guaraná e a origem do Oiapoque. São histórias que você pode curtir aqui no canal. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os jogos com palavras. Por exemplo, o que é o que é? É um jogo com palavras. Então, são perguntas curtas, né, diretas, cheias de imagem, nos fazem olhar para a pergunta, né, o que é, virando o olho, né, você tem que olhar pelo outro lado para entender o que é. Então, é muito bacana essas brincadeiras com as palavras, porque elas estão cheias de ensinamento, de significado, de ritmo, de poesia e de diversão, né, de brincadeira mesmo. E essa pergunta, o que é, já coloca a gente em estado de atenção, assim, tá chamando o ouvinte para, vou ter que pensar em alguma coisa, o que vem por aí, né? Que pergunta é essa? Então a gente tem que prestar muita atenção na pergunta para poder encontrar a resposta. E eu vou agora fazer o que é com vocês. Vamos ver se vocês vão adivinhar. Aqui nesse livro do Ricardo Azevedo, O Armazém do Folclore, ele reúne não só histórias, mas ele reúne receitas, ele reúne brincadeiras com as palavras, frases feitas, diversas maneiras da gente entender a cultura popular. Então, aqui ele tem essa página, né, de adivinhas. E eu vou ler essa daqui para vocês. O que é? Eu vivo sempre com ela. Onde ela está, eu estou. Ela sem mim não é nada. Eu sem ela, nada sou. O que é? Descobriu? Não? Vou estourar, então. É a chave e a fechadura. Bacana, né? A gente brincar com as palavras desse jeito. E agora eu vou falar para vocês sobre o trava-língua. O trava-língua, ele é uma brincadeira com palavras onde você tem que falar de maneira rápida, né? Palavras que se parecem muito e por isso elas travam a nossa língua. Vou ler um trava-línguas aqui. Não tem truque. Troque o trinco, traga o troco e tire o trapo do prato. Tire o trinco, não tem truque. Troque o troco e traga o trapo do prato. Ufa, consegui. Ai, é muito bom quando a gente consegue. É assim, essa brincadeira com as palavras. Então, eu acho que eu apresentei nesta aula para vocês diversas formas narrativas, brincadeiras com as palavras, maneiras da gente entender, conhecer e valorizar a cultura popular. Eu sou a Simone Grande e a gente se encontra na próxima aula. Até!